Fala pessoal, como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o HGLG11, né, o nosso querido HGLG, o maior e melhor fundo de logística que a gente tem hoje, mas, como eu falei no vídeo do BTLG, por pouco tempo, hein? Se não se cuidar, o BTLG já já passa. Sim, em termos de qualidade, os dois estão muito parecidos, né? Obviamente que a gestão do HGLG, ela sempre se mostrou muito. A do BTLG mudou faz pouco tempo, né? Já do HGLG a gente tem que dar crédito pro tempo nesse caso, né? Mas sim, quanto mais fundo de excelente qualidade pra gente é melhor. Mas só foi uma brincadeirinha aqui para dizer que o HGLG tá com o posto ameaçado, hein? Vamos lá. Mais ou menos acompanhando aí o fundo super redondo, super tranquilo. Pátria Logística, novembro de 2024. Cota de mercado 152, cota patrimonial 156, mas cota de mercado 149. Cara, é surreal o que a gente está vivenciando. Eu acho que eu já falei essa palavra surreal umas 400 vezes. Vocês devem ter ouvido eu falar essa palavra surreal umas 300 vezes nos vídeos, porque de fato tá surreal o que a gente tá vendo. A gente tá vendo um fundo pagando 1,10 vezes 12, vezes 12, dividido por 149,62. 8, quase 9% ao ano. Cara, é surreal. Para um nível de qualidade do HGLG, não tem nem muito o que falar. Ele ainda não atingiu a mínima dos últimos 5 anos, é porque não dá pra gente pegar. Porque ele desdobrou lá atrás, né? Se a gente for pegar aqui, ele desdobrou lá em 2018, então não tem muito que. Se a gente for pegar dos últimos 5 anos, ele ainda não atingiu a mínima que foi lá na pandemia, 133,56. Mas ele tá perto, em 149,62. Mas voltando aqui para o relatório, o fundo pagando em 10 por cota, aumentou um pouquinho a vacância financeira, mas isso a gente vai ver muito agora, né? Principalmente de um fundo desse tamanho, de 1,5 milhão de ABL, o BTLG está com 1,3 agora, né? Porque tem muito imóvel, muita ABL, então você vai ter saída, entrada, então isso vai sempre aumentar um pouquinho, mas assim, 4,8 é muito tranquilo. Isso se não vier logo que o mercado melhorar um pouquinho, aí vir uma emissão para o fundo desenvolver ainda mais. Então, sobre os resultados, né, o fundo comunicou em novembro uma receita total de 1,46, resultado de 1,22 por cota. Obviamente, como a gente já sabia, né, que tinha a questão do SPVJ, o lucro da venda gerou um rendimento de 14,83 por cota do SPVJ. Como a HGLG tem essa quantidade, quase 320 mil cotas, teve um resultado aí de 14 centavos por cota. E o rendimento 1,10. E vocês vão ver que eu não sei, eu tô na dúvida se o HGLG vai pagar o rendimento extraordinário no final do ano. Vocês já vão entender o porquê. Ainda no mês de novembro, a obra do G300, que é um desenvolvimento do fundo, atingiu 98% de avanço físico, o que coloca ele nos estágios finais, né, com previsão de finalização ainda em dezembro. O imóvel tem uma área bruta, né, total de quase 69 mil metros quadrados e irá impactar nos indicadores do fundo a partir da emissão do habite do ativo. A construção do galpão, essa parte aqui eu vou ler para vocês, mas ela é super importante para a importância de desenvolvimento. Primeiro, vai reduzir o valor médio por metro quadrado em R$100 por metro quadrado nessa ABL toda aqui. E um retorno de 11,4% ao ano. E aí eu falo para vocês a importância do desenvolvimento. Isso eu já venho falando para vocês há muito tempo, que, primeiro, o desenvolvimento ele traz muito mais retorno do que a compra. Obviamente, pessoal, que a compra ela traz o resultado mais imediato. No caso do desenvolvimento, você compra um terreno e começa a desenvolver. E nesses casos, quando você não tem renda mínima garantida, você fica com aquele só desembolsando caixa, perdendo rendimento de caixa, rendimento do recurso da receita financeira e colocando no ativo. Até a hora que ele começa a alugar e aí a receita dá uma pancada.
Mas em termos de custos, né, da questão toda do processo de desenvolvimento, você tem normalmente cap rates, né, cap acima de 11, 12%, ou acima de 1% ao mês, o que você não consegue com compra. E o outro ponto é o que eu já também venho falando há algum tempo, é a questão de que um fundo com 1,5 milhão de ABL, eu desconheço algum operador logístico que tenha esse tamanho de área. Ou, obviamente, o BTLG está chegando aí, mas é um outro fundo imobiliário. Vocês acham que, primeiro, não faz muito mais sentido para o HGLG comprar galpão com menos de 10 mil metros quadrados? 5 mil metros quadrados. Não faz muito sentido. Para o fundo, interessa galpão grande, acima de 20, 30 mil metros quadrados. Será que tem tanto galpão assim para o fundo comprar disponível no mercado? E, obviamente, em locais que são considerados bons para o nível de qualidade do HGLG? Por isso que a tendência é esses fundos grandes migrarem cada vez mais as suas estratégias para o desenvolvimento, como os Estados Unidos fez, os REITs fizeram. É desenvolver os próprios galpões, porque terreno tem à vontade. Agora, o que falta é galpão para esses fundos comprarem. Então, assim, eu vejo o desenvolvimento como o maior gatilho de potencial para esses fundos grandes. Obviamente, para os fundos pequenos, ainda tem galpão para. No caso dos grandes, não. É mais partir para o desenvolvimento mesmo. Na parte comercial, tivemos um aumento da vacância física, respectivamente motivada por devoluções no multimodal e 2 mil metros lá no Parque Torino. E sobre a locações, né, a pré-locação celebrada ativa no G300, que é esse ativo aqui, né, que já, ou seja, ele já está alugando a área sem o habite ainda, por isso que eles colocam pré-locação de 8.500 metros quadrados. A vigência de locação, obviamente, vai ocorrer a partir de dezembro. Locação de 3.700 do Electrolux, lá no São Carlos, 520 na DS lá no São José dos Campos, renovação de contrato lá na Goiânia, aproximadamente 40% do valor. Pessoal, e aqui, só um ponto que é importante. Eu até cheguei a comentar isso, que não faz muito sentido nos relatórios eu ficar vendo essas coisas, mas eu quero mostrar para vocês o nível de detalhamento que esse relatório chega, porque a gente está falando de um fundo com 1,5 milhão de metros quadrados de ABL, falando de uma alocação de 520 metros quadrados, que não impacta absolutamente nada no resultado. Mas só para vocês verem o nível que esse fundo chega no relatório. E aí que eu falo, tá público, qualquer um pode ver, por que outros não fazem? Então, e aí a gente consegue destacar e diferenciar o porquê que este fundo e essa gestora são as melhores. Exatamente por causa disso. São essas pequenas coisas que transformam, a soma das pequenas coisas transforma esse fundo nesse fundo que ele é hoje. Renovação do contrato da DHL lá em Goiânia por 40% do valor. Aí tem algumas coisas previstas aqui, né? Contrato Kremer no Blumenau, no Cone GH6 e no HGLG Duque de Caxias, que é aquele imóvel lá que tem parceria com o XPNG. Devoluções, né? Algumas devoluções lá, que é essa devolução que foi falada lá em cima, que fez a vacância subir um pouquinho. Locatário do Mercado Livre notificou lá no São Carlos. Infracommerce e devolução no DCR. Mas aqui, olha só, vai ocupar só 20 mil, vai diminuir um pouco a área, né? E a Piquetur desocupará o último módulo DCC em dezembro, mas assim, são poucas coisas, a gente tem sempre que ver isso nos próximos meses, mas é o que eu falo para vocês. Com o tamanho que o fundo tá, o impacto é muito pequeno. Sobre a parte técnica, né, adequações do galpão Montemor estão na parte de finalização com neve atraso por causa de chuva. Lá no Washington Luiz, adequação para renovação da EVCB. E lá no multimodal segue a questão da retenção, eles estão segurando, principalmente por causa de documentação da construtora que ainda não foi entregue, mas esse é o tipo de coisa que normalmente acontece. E no G300, apresentando um bom ritmo, que é o que a gente falou que termina agora em dezembro. E o último, né, que é o último desenvolvimento, o Simões Filho, que ainda está em terraplenagem, apresenta um ritmo satisfatório, a gente vai ver lá na parte de desenvolvimento. O fundo voltou a ter a receita de locação padrão dele, né, que é por volta de 28, 29 milhões. Vocês olham, mas por que 44? Por causa do trimestral da Volkswagen, né, isso vocês já sabem disso, né? Rendimento imobiliário alto, principalmente por causa do
do ganho com o SPVJ. O fundo gerou 41 milhões, pagou 37, então fez um pouquinho de reserva. E aí é o que eu falo para vocês. Por que na minha visão, eu acho, provavelmente o fundo não deve pagar? Porque é o seguinte, por mais que se a gente olhar aqui, em dezembro ele chegou, ele gerou 65 centavos, ele não pagou, nem aqui no meio do ano. Eu falo, Eric, mas 1,05 já seria suficiente para ele pagar alguma coisa a mais. Mas como ele consumiu muito aqui, nesse momento, lembrando que os 95%, pessoal, ele pode ir acumulando 5% dos últimos semestres. E nesse caso aqui, ele distribuiu esse 5% que ele tinha de semestres anteriores. Então ele pode recompor esse 5% agora. Então pode ser, e eu acredito que vai acontecer, a não ser que venha alguma coisa, tem mais alguma coisa do SPVJ agora para dezembro, que ele pague extraordinário. Eu acredito que não, diferentemente do HGRU, do HGRI, do HG e do HGCR. No caso do HGLG, eu tô acreditando que ele não virá com pagamento extraordinário, tá? Eu tenho as minhas dúvidas que ele venha com pagamento extraordinário, mesmo que seja de 10 centavos, eu acredito que ele não faça. Porque ele vai recompor os 95%, os 5% do que ele usou, principalmente aqui, né? Eu até acho bom que ele não pague, se porventura puder não pagar, obviamente porque pode ser que ele não tenha escolha, que se passar de 95% ele vai ter que distribuir. Mas se ele puder recompor, eu acho até melhor para poder manter os 1,10 de rendimento aí no ano que vem. Bom, aqui a questão do cotistas, né, continua com 490 mil. Aqui um ponto de atenção que eu levantei no relatório anterior, que é a questão do quanto que ele tem para pagar e o quanto que ele tem de disponibilidade, que não é suficiente. Ou seja, em algum momento, ou do 2025, ele vai precisar ou vender algum ativo, ou fazer emissão, ele não tem recurso para pagar, ou fazer uma securitização nova, a gente não sabe. Por mais, assim, o fundo tem um potencial muito grande de fazer securitização, ele tem recebível aí para fazer securitização tranquilamente, mas a gente não sabe, né? Ele vai precisar pagar. A questão é fazer um CRI para pagar outro, né? Embora esse CRI de 392 milhões foi aquele CRI que ele pegou no GTLG, né, que tem amortização, esse aqui é o valor total, né? E ele está amortizando esse CRI aqui, ó. Esse CRI de 392 milhões com carência, né? Então ele eu não sei se esse CRI é bullet. Eu precisava, pelo que ele coloca aqui, pode ser que seja bullet, eu não tenho certeza. Vou dar uma estudada para ver se é. Mas assim, a taxa é muito baixa, né? 55, IPCA mais 5,93. Se a gente for pegar duration similar de título público, tá com quase 1% de spread. Então, obviamente, não tem sentido ele fazer nenhum pagamento antecipado, mas, obviamente, ele vai precisar, em algum momento, fazer emissão ou vender algum ativo para pagar, porque hoje ele já não tem mais recurso suficiente para bancar tudo que ele tem de aquisição. Mas, assim, sem problema nenhum. O que eu acho que ele poderia fazer, na minha visão, para ficar até mais, deixar a transparência em 100%, aquilo que o TRXF fez no relatório do mês passado, que foi colocar o fluxo de desembolso mês a mês. Para a gente poder, por que ele coloca mais que 12 meses, mas a gente não sabe quando que mês que é. Eu acho que seria bacana ele colocar. Obviamente a gente tem que entrar em todos os. Se a gente for pegar esse aqui, né, que é esse CI, deixa eu ver aqui. Vamos abrir aqui. Eu vou pegar aqui, que é esse 372 milhões, correspondente aos créditos assumidos pelo... Mas aqui ele não fala a questão do pagamento, se é um bullet, eu não sei. Eu não lembro de cabeça, a gente precisava procurar aqui para ver se esse pagamento ele é de uma vez ou se ele terei que entrar no CRI para ver a questão dos pagamentos, mas de qualquer maneira, o que eu quero dizer para vocês é que ele não tem recurso suficiente, isso é fato. Em algum momento ele vai precisar, e sem contar que ele tem 321 milhões de fundo imobiliário, mas que ele pode, se ele for vender hoje, ele vai ter um prejuízo aí na questão das vendas, então, principalmente porque é o momento que a gente está hoje. Então, pessoal, assim, o fundo continua redondinho, sem problema nenhum. A parte de desenvolvimento, para quem assistiu o vídeo do TRXF, que eu até mandei e-mail para a gestora hoje, foi hoje ou foi ontem, agora eu não lembro,
pedindo que eles estão com desenvolvimento lá do Albert Einstein, desenvolvimento de outros ativos lá do Matheus, colocar essas curvas aqui, né? Porque a gente vê, principalmente para quem é da engenharia, isso é muito bom você conseguir ver curva de avanço físico e financeiro, previsto versus realizado, porque você consegue ver se o fundo... Porque o problema é o seguinte, você tem uma abertura da curva entre o financeiro e o físico, ou seja, você tem um financeiro subindo e o físico andando aqui, significa que você vai ter problema lá na frente, porque a partir do momento que você está gastando mais do que deveria, principalmente se ela sobe do previsto, o realizado sobe do previsto, abrindo a boca de jacaré que a gente chama, o fundo, o desenvolvimento vai ter problema lá na frente. Então isso é importante, a gente tem que ver aqui, né? É sempre legal a gente ver, e a gente vê aqui, ó, avanço físico e financeiro andando juntinho, isso é muito importante, né? Ver os dois muito próximos. Isso é legal de ver, e eu cobrei lá do TRXE, vamos ver se a gestora vai nos atender. Beleza, pessoal? Então era isso, mais um mês aí acompanhando a HGLG, sem problema nenhum, fundo redondinho. A minha dúvida é se teremos extraordinário no mês que vem, que na minha visão eu acho que não. É melhor eu esperar não e ter o sim do que contar com o sim e ter o não. Tá bom, pessoal? Então era isso. Espero vocês no próximo vídeo.